Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Isabela Silveira, eu sou integrante do coletivo Gestão Cultural, doutoranda do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFBA, o Pós-Cultura. Eu sou uma mulher mestiça, de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos também, cabelo crespo meio assimétrico, estou com um fone de ouvido desses externos, uma blusa rosa pink, colar, e atrás de mim há uma parede de cor de areia com um quadro pintado de baianas coloridas. A gente vai conduzir a terceira sessão do GT1, Gestão Cultural, Identidades e Territórios, com participação das pessoas pesquisadoras que vão apresentar os seus trabalhos e também de vocês que estão aí nos acompanhando. Agora eu passo para o Luciano Simões, que é o coordenador junto comigo deste GT, para ele passar as instruções de participação. E se vocês virem aqui uma criança passando, é a minha filha, Tereza, ela eventualmente pode ser que apareça, porque essa é a realidade do home office. Todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Luciano. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Boa tarde a todas, todos e todes. Nós estamos aqui, né, nessa terceira sessão do GT Culturas, Identidades e Territórios. Eu sou Luciano Simões, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas e também coordenador do Núcleo Cultura e Territórios da UFRB. Eu sou um homem mestiço, com a pele morena, tenho cabelos grisalhos, uso cavanhaque, estou aqui com minhas olheiras porque tenho um bebê lindo de 1 ano e meio que me acorda nas madrugadas. Estou vestindo uma camisa vermelha, atrás de mim tem uma estante de livros com uma escultura de um violeiro, uma escultura de ferro de um violeiro. A gente está aqui hoje. Bom, primeiro agradecer aqui, vou dividir essa coordenação do GT com Isabela Silveira, que se apresentou primeiro, né? Quero agradecer aqui essa oportunidade de estar nessa 7ª edição do Diálogo sobre Gestão Cultural, uma oportunidade fundamental para trocarmos, né, nossas experiências como pesquisadoras e pesquisadores, como gestoras e gestores, um evento que traz esse foco da gestão cultural, mas com a transversalidade a uma série de temas caros ao nosso campo da cultura, né? O nosso GT... Então, eu vou falar um pouco aqui das regras para a gente iniciar já as apresentações. Cada pessoa que vai se apresentar vai dispor de um tempo de 10 minutos. Nós vamos avisar a pessoa quando tiver 7 minutos, para que ela possa se organizar para encaminhar sua fala para a conclusão. E após a apresentação dos quatro pesquisadores que estão aqui hoje se apresentando, nós vamos abrir um espaço para perguntas. Eu queria destacar aqui, né, que a gente recebeu bastante trabalhos muito interessantes, né? Os que estão aqui tiveram, né, um foco mais claro no campo da gestão cultural, traz esse componente da território de identidades, né? Nós acatamos trabalhos de pesquisa, trabalhos mais acadêmicos, mas também relatos de experiência de quem atua diretamente, né, no campo da gestão, esse é o perfil do evento. Dentro também desses trabalhos, há trabalhos que estão em estágios diferentes de amadurecimento, né? Alguns estão apresentando pesquisas já realizadas, estão apresentando resultados finais de pesquisa, outros estão apresentando pesquisas e trabalhos que estão em curso, outros apresentando trabalhos que estão iniciando uma ideia de pesquisa, outros compartilhando suas reflexões como gestor, como gestora. Então, compartilho isso com vocês, porque talvez a regra principal desse GT, para além do tempo que a gente dispõe, das etapas, é a gente, de fato, ser um grupo de trabalho.
Eu convido a todas as pessoas que estão aqui participantes a interagirem com os apresentadores, fazerem perguntas, comentários. Eu acho que a gente tem como missão aqui sair diferente desse encontro de hoje, né? A gente está nesse momento necessário de distanciamento social. Ontem, Bela, você passou aí com um cafezinho no copo, não sei se foi café. Eu fiquei com que vontade de compartilhar esse café com minha co-coordenadora, né? Teve o suco de tomate também, que você fala mais tarde. Então, se a gente perde desse momento mais quentinho da gente estar próximo, da gente estar conversando, da gente estar no intervalo, por outro lado, a gente ganha, né? Porque a tecnologia nos permite, aqui tem pessoas de diferentes estados, diferentes cidades, até de outros países. Então, vamos aproveitar muito essa oportunidade. Quem apresenta seu trabalho, vem generosamente apresentar seu trabalho, né? Suas ideias, com todas as dúvidas que tenha. A gente sabe que, né, a reflexão tem muitos caminhos possíveis. Então, nós que estamos assistindo, que às vezes não tem um trabalho que está sendo apresentado, mas está também com reflexões importantes em curso, esse é o momento. Vamos sugerir bibliografia, vamos perguntar, comentar, divergir, né, nesse espaço que a gente tem. Vamos aproveitar para que a gente aqui seja um ponto de partida de reflexões. Se Isabela não tiver outras... uma informação importante sobre as apresentações é quando vocês iniciarem, além de vocês se apresentarem, façam uma autodescrição para que seja acessível às pessoas com dificuldades, né, visuais. Bela, você quer comentar ou acrescentar alguma outra informação? Quero sim, agora. Eu vou só informar sobre o evento, né, como um todo, de uma maneira mais geral. Esse é o 7º Diálogo sobre Gestão Cultural. É uma realização do Coletivo Gestão Cultural, que é ligado à Universidade Federal da Bahia e à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É uma parceria interinstitucional, portanto, e esse é um evento que anteriormente era sediado normalmente no ICBA, em Salvador, o Goethe Instituto, que fica no centro da cidade, e estamos pela primeira vez nesse formato com submissão de trabalhos, então para a gente é um prazer estar aqui compartilhando dessas pesquisas. O nosso evento iniciou ontem, segunda-feira, 1º de março, e vai até amanhã, sempre nesse formato de diálogos, trocas, partilhas, etc. Hoje a gente tem essas sessões de GT, agora 14 e depois 15h30. Temos este GT, que fala sobre identidades e territórios, mas também há outros 4 GTs falando sobre espaços culturais, liberdades de criação, insurgências contemporâneas e a cultura no contexto de pandemia do Covid-19. Às 17h30, iniciam-se o que a gente chama aqui de partilhas, que são relatos de experiências com agentes culturais de diferentes partes do país e também de outros países, falando um pouco de suas experiências. Hoje a gente tem partilhas, hoje eu participo de uma partilha logo mais, às 17h30, com o Luciano Simões, Alenberg Quindins e... Ai, meu Deus, faltou o nome dela agora, já corrijo. Andresa Nóbrega. Andresa Nóbrega. Para falar em Andresa Nóbrega. Natália Leal. Natália Leal, na mediação, para falarmos sobre espaços culturais amigáveis e acessíveis. Amanhã nós não temos mais GT, mas de manhã temos às 10 da manhã um formato mais de palestra, que a gente está chamando de diálogos, e de noite somos convocados a uma provocação do pesquisador Victor Vitti, peruano. Tem uma tese muito interessante sobre a necessidade de desculturalizarmos a cultura e vai falar sobre tempo livre, cultura, lógicas de trabalho e de mercado. Então, convido todo mundo e faço só o destaque que a lista de presença passa o sinal uma vez por dia, ela está no nosso chat e peço que assinem ao final, tá bom? Para a gente poder prestar atenção nos colegas. Reforço essa necessidade da gente fazer a autodescrição e acrescento uma coisa que eu esqueci, que esse evento tem patrocínio do edital de eventos da CAP, tá bem? Espero que seja uma tarde de momentos produtivos para nós. Passo para o Luciano, para ele já chamar a primeira pessoa e a gente iniciar esses compartilhamentos aí das pesquisas de vocês. Então, eu tenho o prazer de convidar Vinícius Zacarias,
que traz a reflexão Programa Muritiba Criativa, Governança Municipal, com enfoque no turismo e eventos. Vinícius, seja muito bem-vindo. Então, obrigado, professor Luciano, obrigado, Isabela. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vinícius Zacarias, eu sou especialista em gestão cultural, formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atualmente doutorando em estudos étnicos e africanos aqui na UFBA, no Centro de Estudos Afro-Orientais, e também exerço uma experiência com docência no Departamento de Museologia como professor substituto. Eu sou um homem negro, de 1,80 m, estou no meu apartamento sentado, ao fundo tem um quadro de um indígena, umas peças de roupa de um cabide e um estante com livros, né? Estou usando um suéter preto com algumas listras coloridas. Então, para apresentar o meu trabalho, que tem como título o Programa Muritiba Criativa, Governança Municipal com enfoque no turismo cultural e eventos. Esse trabalho é o meu trabalho de conclusão de curso na especialização em Gestão e Política Cultural, orientado pela professora Laura Bezerra. Então, o trabalho ele é focado, né, na gestão criativa de pequenas e médias cidades. Então, é onde eu quero aprofundar os meus estudos e minhas experiências profissionais, trabalhando com uma gestão criativa de pequenas e médias cidades brasileiras, porque eu acredito que existe uma pujança de sustentabilidade econômica, né, nos municípios no Brasil. E eu chamo de pequenas e médias cidades, são municípios em torno de 30 a 100 mil habitantes, né? Municípios que estão, muitas vezes, distantes das capitais ou grandes metrópoles, mas que têm um acervo bruto de cultura material ou imaterial que é uma matéria-prima para o desenvolvimento de políticas culturais que enfoquem, na verdade, o turismo cultural e o calendário de eventos, né, como uma possibilidade de crescimento autossustentado, tá, para aquele município. Então, eu considero os municípios como a ponta das políticas públicas, nos municípios onde a política pública ela tem a sua execução propriamente dita, então, é a ponta das políticas públicas nacionais. Né? No trabalho, eu começo uma discussão em torno das políticas culturais, os desafios das políticas culturais no Brasil nos últimos 30 anos e os principais desafios enfrentados até hoje nos municípios brasileiros, porque as políticas culturais, de forma muito abrangente, têm direcionado para as capitais e grandes metrópoles, mas a gente não tem ainda um olhar efetivo frente aos municípios, né? Isso se dá muito bem pelo caráter da concentração de recursos frente ao fomento e financiamento da cultura. A Lei Aldir Blanc, né, veio possibilitar uma experiência emergencial, apesar de um cenário pandêmico, dessa execução desse recurso descentralizado, mas espero que isso sirva de inspiração para que dê continuidade, né, a esse pacto nacional federativo aí, envolvendo municípios e estados. Então, a primeira questão que eu trago para o meu trabalho é um trabalho que traz uma experiência prática vivida por mim, porque eu atuei como diretor de difusão cultural do município de Muritiba, no Recôncavo da Bahia, um município que é o meu município de origem, uma cidade de 30 mil habitantes, que não tem nenhum tipo de atrativo comercial. A geração de renda está focado no emprego direto, em cargos ou contratos com a prefeitura municipal e agricultura de subsistência. É um município que tem 70% da sua população e do seu território é rural, então é um município que é muito parecido com vários municípios brasileiros, né? E aí eu começo o trabalho apontando as dificuldades desafiadoras, né, que existem sobre uma característica, uma condição, na verdade, endêmica na construção social do nosso país, que é o patrimonialismo, o assistencialismo e o clientelismo, né? São essas vísceras coloniais que são impregnadas nos pensamentos de muitos gestores municipais nos interiores, que o regime político, qual organiza o pensamento administrativo, é o pensamento do meu pirão primeiro, ou seja, da exploração,
e do enriquecimento ilícito, muitas vezes entendendo o orçamento público como um orçamento privado. Isso é prática do patrimonialismo e um grande desafio a ser vencido. Então, o primeiro grande desafio de se implementar políticas culturais ou criativas no interior é justamente mudar essa mentalidade em torno da política pública, né? Entender que o orçamento, que o recurso público, ele é público e não privado, que é o primeiro grande esbarramento que eu tive enquanto gestor cultural na minha cidade, foi essas vísceras coloniais do patrimonialismo. Então, é algo que eu deixo aí como reflexão inicial do trabalho. A experiência, eu já falei, como gestor cultural, que se deu de 2017 a 2019, foram 2 anos e 7 meses, mais ou menos, mas foi o suficiente para eu poder refletir em torno desses desafios. Basicamente, o meu trabalho, naquele momento, foi implementar o Sistema Municipal de Cultura, que é o sistema básico para qualquer organização política cultural na cidade, que é implementar o plano, o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, né, que é o CPF da Cultura, e o Conselho Municipal de Cultura, né, foi um desafio muito grande, apesar de não ter digamos assim, um apoio administrativo do ponto de vista do investimento de recurso para que isso acontecesse, ou seja, era uma vontade política apenas de realizar. Não conseguimos realizar a implementação do sistema em toda a sua complexidade. Nós conseguimos aprovar a lei, mas a execução dela ainda está por fazer. E também trabalhei com o início de uma discussão sobre a patrimonialização da Festa do Bonfim de Muritiba, que é uma festa tradicional da cidade, uma festa muito característica, singular, e que eu acredito que tenha, e muitas pessoas acreditam, as pessoas que vivem em si uma festa, que existe um potencial turístico muito, muito grande em torno das características e dos elementos, na verdade, culturais da festa, né? Então, eu trago, na verdade, o meu trabalho de conclusão de curso é um conceito de governança cultural, né? É um conceito de governança cultural onde os gestores públicos de cidades interiores, sobretudo aqui no Nordeste e no Recôncavo da Bahia, que é um território rico em diversidade cultural, consiga formular suas políticas de saúde, educação, desenvolvimento, emprego, focado com um olhar especial para a governança cultural. Isso acontece muito na cidade isso deveria acontecer muito na cidade de Cachoeira, por exemplo, é um outro exemplo, né? Que é uma cidade tombada, que eu acho que o principal desafio, acredito que o principal desafio de qualquer gestão na cidade de Cachoeira, assim como Muritiba, assim como Cruz das Almas, outras cidades do Recôncavo da Bahia, Santo Amaro, Maragogipe, é pensar essas cidades a partir de um olhar de uma governança cultural, respeitando as particularidades, como Cachoeira, por exemplo, é uma cidade tombada. Então, é uma contradição, digamos dessa forma, né? Pensar uma gestão municipal sem considerar as particularidades culturais tão evidentes, né, e tão importantes de uma cidade como são as cidades do Recôncavo da Bahia. Então, eu trago o conceito de Muritiba Criativa, que é a ideia de pensar essa governança a partir de um programa cultural, né? Um programa cultural que gere emprego e renda, ou um programa que gere emprego, renda e tente resolver um problema público, que é o problema da desocupação em Muritiba. Então, a gente sabe que a maioria dos trabalhos que são feitos que são gerados a partir da cultura são trabalhos informais. Então, a ideia do programa não é criar formalização de trabalhadores, mas sim proporcionar a eles a oportunidade de empreender, fazendo com que eles consigam ter renda básica de sobrevivência, né, autonomia, autoestima a partir do seu produto, e consiga resolver o problema da desocupação, sobretudo na geração jovem da cidade, né? Então, é um experimento, na verdade, de turismo cultural e eventos através de editais municipais, mas editais municipais de receita própria, levando em consideração a Festa do Bonfim e também outras regiões com festas calendarizadas no Recôncavo da Bahia, né? A partir dos potenciais, especificamente Muritiba, dos potenciais de turismo, de hotelaria, aluguéis temporários, né? Restaurantes e uma programação criativa alternativa. O que eu quero dizer com isso?
eu quero dizer que teria condições, porque em 10 minutos é difícil apresentar, mas eu vou tentar resumir. O programa Muritiba Cultural tem como objetivo intercalar, na verdade, relacionar as agendas culturais de festa nas cidades de Maragogipe, Santo Amaro, Cachoeira, né, que são cidades próximas a Muritiba, com serviços ligados à área do turismo, como hotelaria, como restaurantes, aluguéis temporários. Eu trago o exemplo da Festa Literária Internacional de Cachoeira, onde a cidade recebe um grande número de turistas, né, e excursionistas durante o período da festa, e existe uma saturação de aluguéis, de restaurantes, a demanda não é atingida. Eu acredito que uma grande parceria feita entre cidades do Recôncavo em torno dessa agenda, que não é só de Cachoeira, mas uma agenda da região, né, proporcionaria alternativas de empreendedorismo para a cidade, pensando aí na economia. Né? Então, esse é um dos exemplos que eu trago. Então, o método do trabalho é uma proposta de intervenção. Eu realizei um plano de governança, né, elencado em 5 laudas, onde eu poderia apresentar para o prefeito da cidade, para o presidente da Câmara de Vereadores, para uma associação, para uma organização política na cidade, um plano de governo, um plano eleitoral, enfim, um plano de governança. É uma intervenção que eu faço a partir dessa minha experiência como gestor e minha observação analítica enquanto um pesquisador da área das políticas culturais. Então, eu pude observar que existe, por exemplo, uma desproporção muito grande no investimento para a cultura, porque nas cidades interiores a política cultural, os recursos são levados para as grandes festas, né, que são as festas tradicionais. E essas grandes festas, a gente está trazendo aqui a vertente da contratação de bandas, né, que é muito fácil, por exemplo, superfaturar, isso em termos de contrato. Né? Então, assim, o palco e produções da Festa do Bonfim, uma das grandes contribuições que eu acredito que eu trago no trabalho é a divisão das dimensões da festa. Né? Eu trago a dimensão simbólica, a dimensão de palco da festa, a dimensão mais comercial da festa. O recurso empregado normalmente nessa festa é um recurso para pagar bandas de grandes, famosas no grande cenário nacional, e esses gastos, na minha ponto de vista, é desproporcional, porque o resto do ano a política fica totalmente desassistida, as políticas culturais no próprio município, que tem 2, inclusive, filarmônicas centenárias, para a gente trazer. Posso sim, professor, para a gente trazer para a discussão aqui. No ano de 2016, foram gastos em torno de R$600 mil apenas com contratação de bandas e aluguéis de palco e iluminação para a Festa do Senhor do Bonfim. Então, esse gasto é totalmente desproporcional. O que o programa Muritiba Criativa ele propõe? Que esse recurso, a metade desse recurso, ou seja, não é acabar com as programações de grandes bandas, né, que é importante. Obviamente, as pessoas gostam, né, tem um apelo político muito grande. Mas metade desses recursos é destinado a um edital municipal, onde possa fomentar diversos projetos durante todo o ano, inclusive pensando a própria Festa do Bonfim. Esses editais municipais com a própria receita do município, ou seja, é um dinheiro que já é empregado na rúbrica da cultura ser investido para uma dimensão mais estratégica, né, do gasto desses recursos. Além disso, obviamente, esse programa também vai gerar, esses editais também podem priorizar, na verdade, que esses projetos sejam projetos que sejam financiados por esse edital, mas que tenham relação com outras datas comemorativas da região, como a data da festa da Boa Morte, a data da festa de São Bartolomeu e Santo Amaro, em Maragogipe, desculpe. Então, a gente conseguia fazer um grande consórcio cultural, digamos dessa forma, a grosso modo, no Recôncavo da Bahia, proporcionando o dinheiro que é investido, muitas vezes, de forma desproporcional e de forma incoerente, frente à cultura, nessa dimensão palco-produções, para editais que possam assistir às demandas tanto simbólicas, mas principalmente materiais, econômicas, das pessoas que moram em Muritiba, estão desempregadas ou que estão desocupadas e que possam estimular a criatividade a partir disso. Então, o trabalho tem essa vertente. Eu queria, só para concluir, ler um pouco da conclusão. Então, a vida se vive nos municípios e a descentralização de gestões é o ponto principal da política cultural na atualidade.
Com maior acesso à informação e à formação, o país quebrou paradigmas na qualificação de quadros geracionais que pensam criticamente o país. Isso proporcionou a criação e implementação de algumas políticas públicas de Estado, também no âmbito municipal. Essas políticas devem começar com a identificação de potencialidades no município, seguida de experimentos de programas como este. O programa Muritiba Criativa é um passo para trabalhar efetivamente a cultura e a criatividade como maior potencial de crescimento autossustentado em Muritiba. Muito obrigado. Bom, então, seguindo com o entusiasmo de Vinícius e vibração, né, de sua apresentação, vamos chamar Fábio Santiago, que vai apresentar planejamento territorial e diversidade cultural no financiamento da cultura, análise espacial da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Então, grato, Vinícius, pela apresentação, boa abertura aqui do nosso encontro, e agora vamos ouvir o Fábio. Desculpa, Luciana, é o Rafael, eu que vou apresentar agora. Meu nome é Rafael Oliveira, tenho 31 anos, sou de Belo Horizonte, sou homem pardo, uso barba pouco longa, cabelo pouco longo também, que eu cortei tudo recentemente. Estou na minha casa, atrás de mim estou de camisa azul escura, atrás de mim tem uma parede amarela e um quadro que representa um pouco da nossa cultura mineira aqui. Bom, sou gestor cultural, produtor executivo, trabalho já há 12 anos profissionalmente na área da cultura. Essa pesquisa, o meu tema de pesquisa para este seminário é Planejamento Territorial e Diversidade Cultural no Financiamento da Cultura, análise espacial da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. É um trabalho que é de minha autoria, em coautoria com o professor Dr. Fábio Tosi, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou formado em Geografia pela UFMG, me formei recentemente, e esse foi o resultado da minha pesquisa, né? A minha pesquisa ela é mais voltada, na verdade, ao processo de concentração espacial que existe das atividades produtivas em Belo Horizonte, de uma forma geral, analisando o uso do território ao longo do tempo. Eu, como geógrafo, tenho uma grande inspiração no professor Milton Santos, que para mim é um intelectual assim, que propõe metodologia de análise que são bem adequadas à nossa realidade espacial de país subdesenvolvido. E eu tentei transpor algumas teorias dele para associar, para tentar identificar o porquê que se dá a concentração de recursos em determinadas partes do território, recursos da lei de incentivo, né, que eu tomei como ponto de análise, porque a gente tem no Brasil um histórico grande aí de uso das leis de incentivo enquanto estratégia política. Na minha monografia, eu fiz uma discussão mais ampla sobre o processo de concentração e sobre a descentralização cultural, que é uma premissa utilizada pela prefeitura para fazer essa análise territorial no sentido de desconcentrar recursos das áreas que acumulam grande quantidade de recursos, mas é uma discussão mais ampla. Eu vou decidi fazer um recorte para esse trabalho, para esse seminário, de forma a tentar trabalhar como que se dá essa concentração de recursos com relação às identidades e à diversidade cultural, enfim. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura surgiu em 1995, a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte surgiu em 89, 6 anos depois a lei entra já no contexto neoliberal aí das leis de incentivo no Brasil. Aqui em Belo Horizonte tem uma característica específica, que a gente tem as duas modalidades de incentivo, que é tanto o incentivo fiscal quanto o fundo de incentivo, que é uma verba que é direcionada direto pelo Conselho Municipal de Política Cultural. E em 2011 eu participei de um seminário chamado Diálogos Culturais, inclusive, onde foi apresentado pela primeira vez os dados referentes à Lei Municipal de Incentivo de 95 a 2010. Esses dados indicam que existiu uma concentração de 40% de todos os projetos nas duas modalidades na regional Centro-Sul. Pensando o território de Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte é a primeira cidade planejada do Brasil, então existe uma lógica bem recente ainda de ocupação e uso do território, mas a gente identifica várias questões que Milton Santos aponta, como a materialização de um circuito espacial produtivo que pode ser descrito como um circuito superior e um circuito inferior,
da economia, que se espacializa de forma diferente, em áreas diferentes de acordo com os atores, né, sociais. Então, a gente tem aqui em Belo Horizonte, desde 79, existe uma divisão política administrativa, que são as regionais administrativas, que são 9 regionais, em que o território é dividido de acordo com características, e a partir de 2013 a gente teve uma nova divisão, que agora foi implementado os territórios de gestão compartilhada, que são 40 divisões, são subdivisões das regionais. Até aquele momento, em 2011, a gente só tinha a divisão por regional, né, as regionais administrativas. Então, algumas regionais, por exemplo, Barreiro e Venda Nova, que são regionais antigas, que são mais antigas que Belo Horizonte, elas representavam 1% e 3%, respectivamente, dos projetos aprovados. Então, eu fiz um cruzamento entre dados socioeconômicos e dados de educação, e a gente vê que a relação é diretamente proporcional entre as regionais com maior índice de qualidade de vida, maior padrão econômico e de escolaridade, elas têm mais projetos aprovados, e isso vai se refletindo ao longo das outras 9 regionais. A partir disso, a prefeitura começou a adotar uma série de ações e premissas pautadas no que ela chama de descentralização cultural, que é o que eu falei, né? Eu até resgatei isso desde 89 até os dias atuais. Então, na verdade, a gente não tem uma transposição efetiva do poder para a esfera social, assim, para a sociedade civil. A gente tem o Conselho Municipal de Política Cultural, mas ele ainda não é totalmente efetivo, assim, por isso que eu acho que existe mais uma desconcentração. Dentro desse processo, dessas políticas que a prefeitura vem tomando desde 2011, quando foram identificados esses dados, eu destaco a criação do edital Decentra, que é um edital pequeno dentro da Lei Municipal de Incentivo, que é voltado para realizadores menores, com projetos menores, e na tentativa de jogar os recursos para as áreas fora do centro, né? Na minha pesquisa, eu percebi que, a partir de 2018, a prefeitura passou a divulgar dados com relação ao perfil dos empreendedores e dados por regional e por território de gestão compartilhada. Então, se a gente pegar, por exemplo, as maiores empresas, das 55 empresas que doaram recursos via incentivo fiscal de 2015 a 2020, das 55, 40 estão localizados num único território de gestão compartilhada, assim. Então, numa área bem pequena da cidade, a gente concentra o centro de poder, que no fim das contas, pela lógica do incentivo fiscal, é quem acaba dando o incentivo e direcionando para onde o recurso público vai, né, para quais projetos ele vai. Então, existe uma concentração muito grande, apesar, mesmo com as premissas e as atividades adotadas pela prefeitura, a gente vê que isso tem sido combatido, mas numa escala ainda que deixa a desejar. Mas eu acredito que a implementação do Sistema Municipal de Cultura em Belo Horizonte, a forma como a Prefeitura de Belo Horizonte trabalha no planejamento regional e territorial, ela é feita cruzando dados dos índices de qualidade de vida urbana. Então, a gente consegue, por meio dos territórios de gestão compartilhada, chegar até muito próximo dos empreendedores, porque está ali na dinâmica do bairro, né? A gente consegue chegar até essa escala de análise. Então, eu tenho participado das discussões com a Carol Craveiro, que é a geógrafa da Fundação Municipal de Cultura, que é da gerência de indicadores e informações de cultura de Belo Horizonte. A gente está implantando aqui um sistema municipal de informações e indicadores, e a nossa ideia é tentar trabalhar informações que facilitem e que possam servir de base para formular uma política mais próxima e mais efetiva sobre o território. Eu queria mostrar só uma imagem, se possível. Bom, na verdade, essa aqui é a divisão por regionais, né, de 2010, vocês estão acompanhando, está dando para ver. Então, existe uma concentração grande em 2 regionais e depois a gente tem, né, uma pulverização de recursos nas demais. Se a gente comparar, ali era de 95 a 2010. Se a gente comparar com 2018, a gente vê que mantém-se um padrão aqui de concentração, mas que existe foi colocado no Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte que cada
cada regional tem que ter no mínimo 3%. Então, Barreira e Venda Nova continuam um pouco assistidas, mas houve uma melhora, de fato. Mas o recorte que eu gostaria mesmo de chamar a atenção, que eu acho que está mais próximo do tema da identidade e da diversidade cultural, é com relação a esses dados especificamente. Eu tenho ele aqui separado por orientação sexual, né, 54% heterossexuais, e aqui a gente tem uma outra variedade de orientações por gênero, homem, mulher e outros gêneros, e por cor de pele. O cruzamento entre esses dados nos mostram que existe uma parcela que é muito privilegiada, que é de homem e mulher brancos, seguidos de homem pardo, homem negro, mulher parda, mulher negra, e os outros gêneros que são aqui muito pouco representados. A gente vê, enquanto fator intencional da política da prefeitura, que existe, de fato, uma tentativa de combater essa desigualdade. Se a gente olhar a quantidade, o percentual de inscritos em relação ao total de inscritos, a gente tem 28% de homens brancos, mas a gente só tem 14% de homens brancos aprovados. Então, com certeza, tirou-se um pouco dessa quantidade maior de inscritos para alocar em outros pontos. A gente percebe que de mulheres brancas existe um aumento percentual em relação ao número de aprovados, com relação às mulheres brancas. A gente pode até discutir o fato de que pode ser um objetivo da prefeitura aumentar a quantidade de mulheres, mas quando ela aumenta a quantidade de mulheres, na verdade, o maior aumento percentual é sobre as mulheres brancas, né, em termos absolutos, homens pardos e homens negros, mulher parda e mulher negra. Então, o meu objetivo neste trabalho ainda não é só fazer essa discussão com os dados que já estão aqui disponíveis, né? Esses dados estão no portal da prefeitura, mas a minha ideia é fazer uma espacialização desses dados. Eu já fiz a solicitação dos dados para a Secretaria Municipal de Cultura, estou aguardando o envio, espero que tenha sucesso, e a ideia é fazer uma espacialização e mostrar como que essas diversas identidades estão alocadas efetivamente no território. Bom, eu acho que é isso. Bom, Rafael, eu queria te agradecer duplamente, agradecer pela apresentação, muito boa, muito clara, e por estar atento aí, porque eu na divisão de atenção aqui, de olhar para vocês e olhar para as anotações, eu chamei o trabalho certo, mas dei a autoria errada, né? Chamei o Fábio, que vai ser o próximo. Então, Rafael, obrigado aí por ter entrado, tá atento aí, entrado no momento certo, viu? E peço desculpas aí a você e ao público, né? Mas muito bacana aí seu trabalho, a gente vai ter muito o que discutir. Então, já aí no ritmo, a gente vai receber... Agora eu vou olhar minha anotação com calma. Nós vamos receber agora sim o Fábio Santiago, que traz o tema do Mapa Cultural de Chorozinho, Ceará, valorização da diversidade cultural e construção de políticas públicas. Bem-vindo, Fábio. O Rafael, o pessoal pediu que você compartilhasse a apresentação desses dados, se você for possível aqui no chat, a gente agradece. Fábio? Boa tarde, professor Vinícius, professor Luciano e professora Isabela, certo? É um imenso prazer estar participando desse momento dos diálogos coletivos culturais. Sou Fábio Santiago, estou de camisa preta, tenho uma pele branca, cabelos pretos, estou de barba fechada, barbudo. Atrás de mim se localiza uma parede amarela e em destaque a bandeira da minha cidade natal, que é Chorozinho, certo? E o artigo acadêmico no qual eu escrevi, esse artigo ele foi produzido, na verdade, para a gente criar uma legitimação de pesquisa e científica em cima do que a gente tinha desenvolvido quanto gestão durante os anos de 2017 e a 2020 no município de Chorozinho. A gente teve a oportunidade de apresentar esse mesmo trabalho no 10º Seminário Internacional de Políticas Culturais, que acontece na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e agora eu tenho uma imensa honra de partilhar de forma virtual aqui com os amigos do Brasil Presente, para falar um pouco dessa coisa da gestão. Eu me vi muito na fala do Vinícius, certo?
que a gente que faz gestão cultural em municípios pequenos é bem mais desafiador do que os municípios maiores, porque a gente tem que descortinar e desmistificar uma série de conceitos, de barcarola de bagagem cultural que os gestores vão alimentando ao longo do caminho. Meu município ele é o menor município da região metropolitana de Fortaleza. Ele possui 308 km² de área geográfica. Ele tem, no último censo demográfico, 19.335 habitantes, certo? Tem a primeira legislação voltada para o campo cultural no ano de 1990, na sua lei orgânica. E só em 2009 ele cria e institui a primeira Secretaria Municipal da Cultura, certo? Porque a secretaria tinha um orçamento próprio, independência própria. Eu não estava na gestão nessa época, eu não era secretário, e em 2017, a convite do prefeito municipal, eu assumo a Secretaria Municipal de Cultura, e a gente não tinha muita coisa, nem na legislação municipal cultural, e nem de caminho documentado e desbravado, e daí surge a ideia da gente poder mapear a diversidade, as potencialidades artísticas e cultural da cidade. E o primeiro ponto, a gente estava chegando, a gente ainda não tinha recursos para desenvolver um trabalho nessa magnitude, de poder interiorizar a cultura em todas as suas dimensões. Daí a gente, de forma intersetorial, a gente convida a Secretaria Municipal de Educação para um diálogo, para a gente tentar afinar um namoro entre as duas pastas, sabendo que as duas pastas elas caminham de forma bem intrínseca, bem juntas e bem homogênea, e daí a gente convida a Secretaria Municipal de Educação para a gente poder apresentar um projeto que seria um mapeamento das potencialidades artísticas e culturais da cidade, certo? E a gente primeiro divide o território em 7 polos, em 7 territórios, que vai desde a comunidade urbana e a comunidade rural da cidade, e daí a gente determina em cada polo que uma escola que tivesse o maior poder de articulação naquele polo para que pudesse desenvolver o mapeamento junto, claro, com a interferência de um técnico da Secretaria Municipal da Cultura. E daí a gente começou a mapear, esse trabalho demorou um ano, certo? O resultado, eu vou resumir bem minha fala, o resultado desse trabalho. Primeiro, ele resultou numa mostra sociocultural dentro de cada território, certo? E isso foi de grande valia, porque a gente pôde desenvolver uma amostra do trabalho que tinha sido feito, e mais do que isso, além da documentação e dos registros fotográficos e de vídeo que a gente fez ao longo do caminho, do percurso, a gente pôde ter um raio-x da potencialidade de cada território. A gente pôde ver o que nós tínhamos de mão de obra artística e cultural para que a gente pudesse desenvolver a cadeia produtiva da cultura em cada território. E aqui eu destaco a voz de uma sanfoneira que fica num território que fica a 30 quilômetros de estrada carroçal da minha cidade. Quando a gente levou a mostra cultural para lá, que a gente levou palco, som, luz, iluminação, estrutura de estandes para poder expor o trabalho da comunidade, que ela olhou para mim e disse: hoje você me deu o maior presente, é o presente de eu estar tocando num palco, no meu lugar, na minha gente, no meu território. E eu alenco essa frase pela importância da gente interiorizar a cultura. E a gente não tinha ainda dimensão do que a gente estava construindo. Foi quando a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará nos convidou para ser um dos municípios que tivesse uma plataforma virtual, um mapa cultural virtual, que hoje já é um assunto bem comum para todo mundo, certo? Mas para a gente era muito novo e era de grande valia ter uma plataforma virtual onde a gente pudesse estar alocando todos os nossos indicadores culturais lá. E foi daí que a gente entendeu que a gente estava desenvolvendo muito mais do que um mapeamento. A gente estava gerando uma base de dados para a geração de políticas públicas para diferentes linguagens no campo cultural, certo? E quando a gente recebeu o mapa, a gente conseguiu desenvolver várias formações focadas no manuseio do mapa, porque também o artista ele era preparado para construir propostas dentro da sua arte, mas ele não era preparado para construir o seu perfil no mapa, acessar edital no mapa, e daí surgiu uma abertura de diálogo com a gestão municipal, com o setor do gabinete do prefeito, para a gente construir o primeiro edital municipal
das artes, certo? E a gente conseguiu uma disponibilidade de R$ 40.600, era um edital pequeno, mas um edital de grande valia. E a gente conseguiu contemplar nesse edital 12 linguagens artísticas e culturais, a gente conseguiu ter 40 projetos selecionados, certo? E a gente conseguiu fazer com que esse artista entendesse o papel desafiador dele, a autonomia dele, ele tirasse o pires da mão e ele entendesse que ele era capaz de construir o seu caminho, e daí descortinou a oportunidade deles participarem de outros editais no campo do Estado, e a gente começou a qualificar, certo, essa mão de obra de captação no próprio artista. E quando chega ao Aldir Blanc, a gente já não sofre tanto, porque eles já conseguiam manusear a plataforma virtual do nosso mapa cultural, e o mapa cultural, mais do que servir como uma base de dados para a coleta de dados da Secretaria Municipal da Cultura, ela serviu como uma base de dados para a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, de Assistência. Então, ela tomou um papel estratégico dentro da política cultural local, certo? Então, o nosso trabalho ele tinha como palavras-chave mapeamento cultural, política pública, diversidade e território. Quando a gente foi construir, eu me lembro que um dos territórios que a gente ia, eu focava muito nessa frase: navegar é preciso. Navegar é preciso e viver também é preciso, né? E que a cultura é parte do que somos, nela está o que regula a comunicação na nossa sociedade, é ser e fazer do que somos, fomos e o que seremos. Não sendo estática, ela está em constantes mudanças. Então, quer dizer assim, que o mapa cultural da nossa cidade, a oportunidade de construir uma base de dados para fomento das políticas públicas, nos deu a oportunidade de nos construir a autonomia dos agentes culturais da cidade, de construir diversos meios e colocar a cultura num pilar de política pública estratégica, certo? E Chorozinho foi servindo referência para outros municípios com as mesmas características sociais, econômicas e culturais. Não pense que é diferente, Vinícius, a gente desbrava de muitas dores semelhantes, certo? Hoje eu estou em conclusão de um curso de graduação na área de gestão pública, só para potencializar minha formação, porque eu sou muito apaixonado por essa área de gestão pública no campo da cultura, e eu me coloco nessa experiência dizendo assim, que Chorozinho é pequeno, era o menor da região metropolitana, é um dos municípios mais pobres do estado do Ceará, mas a gente tem uma característica muito importante, a gente é muito valente, a gente tem muita vontade de construir, certo? E de construir modelos que possa também embasar municípios com nossas mesmas características, porque a gente sabe que tanto nas leis de incentivo quanto nos editais públicos, a gente que é menor, a gente sente muita dificuldade de barganhar os recursos, de poder militar por esses recursos, certo? Então, eu vou terminar a minha fala, que é bem breve, que eu sei que não podia usar slide, então acabei não preparando o slide e só na minha fala normal, dizer que é de grande importância a gente poder estar partilhando dessa experiência com outros municípios do Brasil, certo? E dizer que é possível, a gente é pequeno e é possível, eu acho que tudo parte de como você desenha a base, e a gente vive outro momento, a gente terminou a gestão com o Fundo Municipal de Cultura institucionalizado, a gente terminou a gestão com o Conselho Municipal de Cultura atuante e traçando políticas públicas, e a gente está na finalização do Plano Municipal de Cultura, certo? Então, vou encaminhar aqui para a conclusão, já recebi aqui o chamado, e vou encaminhar para a minha conclusão, lendo a própria conclusão do meu artigo. É bem breve. A gestão da informação, em consonância com o mapa cultural, foi ferramenta fundamental para sistematizar e disponibilizar as informações coletadas, filtradas, para servir de construção do perfil artístico e cultural do município de Chorozinho, que permitiu a gente mensurar informações acerca dos artistas, grupos, espaços e instituições de arte e cultura. E os resultados, hoje, compõe os parâmetros para a elaboração de indicadores culturais para o futuro, para subsidiar a elaboração de políticas públicas para o nosso município e possibilitar um intercâmbio entre artistas, buscando o fortalecimento das artes, certo? O Mapa Cultural de Chorozinho foi muito mais que determinar um norte para a aplicação de recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura, certo? Ele foi muito mais do que isso.
ele gerou que outros setores da administração pública também padecem da falta de pessoal suficiente e qualificado e operam sobre marcos legais que afastam melhores práticas e contam com estruturas organizacionais bem adequadas. Então, eu vou terminando a minha fala dessa forma. 10 minutos é muito pouco, mas também eu coloco à disposição depois, busquem no Google, Mapa Cultural de Chorozinho, e vocês vão ver virtualmente a plataforma e vão poder navegar com algumas coisas que a gente constrói juntos. Também podem ver o YouTube, @secult_chorozinho, certo? Então, eu vou permanecer aqui na sala para algumas perguntas e que estou me sentindo muito importante e empoderado de participar desse momento. Obrigado. Ô, Fábio, muito Obrigada. obrigado. Nada, estamos aqui. Obrigada. Pode falar, Lu. Pode conduzir. Fala, Bela. Então, eu agradeço muito, foram muito bacanas as suas considerações. É bem importante, né, quando a prática também está implicada. Eu vou chamar, então, a última pesquisadora para fazer compartilhar neste grupo de trabalho a sua pesquisa, que é a Thaís de Araújo Oliveira. Lembrando, pedindo para você se autodescrever e reforçando só que assinem a lista de presença, tá bom, pessoal? E permaneçam na sala até o final para as perguntas. Quem já tiver desejos, interesses, vontade de perguntar e refletir, pode ir jogando no chat que eu já vou buscar. Então, Thaís, com você, deixa eu te colocar em destaque aqui. Fique à vontade, você tem 10 minutos. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Thaís Oliveira, eu sou estudante de graduação na Universidade Federal do Amapá. Eu curso Arquitetura e Urbanismo. Eu sou uma mulher morena de cabelos lisos. Eu uso óculos, que eu não estou usando agora. E agora eu estou vestindo uma camisa bem tropical, de botões azul florida. É até meio intimidador estar aqui, entre doutores e mestres e especialistas, mas hoje eu venho trazer um pouquinho do recorte do meu trabalho de conclusão de curso, que trabalha os espaços públicos da cidade de Macapá. Hoje, esse recorte, eu fiz um artigo que chama A Cultura na Territorialização dos Espaços Públicos de Macapá, e eu quis apresentar ele pela importância de mostrar o que acontece na minha cidade, visto que o norte ele tem uma expansão urbana, um desenvolvimento urbano que se difere muito do eixo centro-sul do país. A Amazônia em si, onde o Amapá, meu estado, está inserido, tem uma outra forma de crescimento, de construção, que traz desigualdades socioespaciais que tem como produto essas cidades com uma pouca promoção de qualidade de vida, e que também são pouco convidativas para os próprios habitantes. Dentro disso, acaba que os espaços públicos são criados a partir de uma urbanização bastante desordenada, que é característico do norte do país. Então, meu trabalho ele pega bastante sobre o ponto território e o ponto identidade cultural. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Um reflexo dessa desordenação da urbe é a desterritorialização, que é uma ausência das pessoas que circulam no espaço público e que tornam esse espaço público inóspito, né? Então, temos essa conversa entre usar ou não o espaço e por que a gente não usa o espaço. Dentro disso, eu olhei para a cultura como um ponto forte para resgatar as pessoas para dentro desse espaço e trazer vida para a cidade. Então, e além disso, como uma consequência, esse afastamento das pessoas, bem como essa falta de manutenção e da criação dos espaços públicos, faz com que esses espaços de expressão cultural sejam muito escassos em Macapá e gera, então, um ciclo vicioso dessa falta de conexão entre as pessoas e esses espaços da cidade, né? Porque a gente precisa ser instigado a viver a cidade e a cultura gera isso. Aqui eu estou acompanhando no slide que eu criei, mas não vai ser necessário apresentar, né? Eu acho que vai dar para entender só falando. Então,
eu tive uma pergunta norteadora, que era de que modo a cultura influencia nessa reterritorialização dos espaços públicos da cidade de Macapá, né? Meu objetivo, então, era compreender esses conceitos de território e territorialização para analisar a dinâmica dos espaços públicos de Macapá diante do surgimento de novos usos e apropriações e problemáticas vinculadas à cidade. Eu usei um pouquinho da pesquisa bibliográfica e também da pesquisa de campo, porque eu queria ver e identificar esses espaços e de que forma a cultura estava se manifestando na minha cidade. Então, o que é um espaço urbano para a gente poder se localizar nesse meu recorte? O espaço urbano ele é um espaço, ele é um campo que produz linguagens e significados e que se renovam constantemente. Ele também está dentro de uma passagem do tempo que é capaz de calcificar alguns elementos culturais que perduram ou não dentro dessa produção da cidade em diferentes épocas dentro do mesmo espaço urbano. E essa articulação no interior do espaço urbano se dá entre os diferentes usos do solo, como no centro da cidade, onde é um local de concentração de atividade comercial, de serviço, de gestão, e também tem uma distinção entre formas e conteúdos sociais de lazer e outras atividades. E dentro do espaço urbano temos o espaço público, que é um mapa da cidade que revela o que acontece de mais importante, né? Caracterizam vínculos, nós urbanos, e dentro dessas concepções, o espaço público assegura a permanência da cidade, né? A existência da cidade. Então, esse espaço urbano público ele é um dos pilares principais que organizam essa vida e colabora para a configuração espacial de um bairro, de uma região, e integra a população, né? Em Macapá, o plano diretor o plano diretor é de 2004, então ele está bastante defasado, visto que um plano diretor tem que ser renovado a cada 10 anos. Então, com o plano diretor de 2004, dos espaços públicos, temos 30 elencados, e esses 30 acabam por atender mais de um bairro e já não respondem à expansão urbana que aconteceu em Macapá, que foi acelerada e bastante desordenada. Então, já temos poucos espaços públicos, e desses poucos que existem, eu atestei que acontece um fenômeno que chamamos de desterritorialização, que aqui é definido justamente por essa quebra de vínculos e afastamento das pessoas de um dado território, que acarreta nessa perda de territorialidades pessoais ou coletivas desses territórios físicos e também simbólicos. E após perceber essa desterritorialização, observando o espaço público de Macapá, eu olhei para um fenômeno também que responde à desterritorialização, que é a reterritorialização, que é um processo que remete a essa adaptação ao novo território constituído, segundo o Santos 96. Quando o ser humano reterritorializa um espaço, ele se torna um agente ativo no território a partir de uma ressignificação. Eu trago, então, a cultura como o agente causador dessa ressignificação, né? O homem está sempre abandonando territórios e fundando novos, ou seja, desterritorializando e reterritorializando certos espaços. Então, é esse processo que aconteceu nos espaços públicos de Macapá. Pela falta de lugares onde, eu não digo falta, mas escassez de espaços públicos onde as atividades culturais realmente possam acontecer, as pessoas passaram a reterritorializar baseadas em atividades culturais espontâneas e outras atividades, dentre elas as práticas como sarau, exposições de artistas independentes, atividades culturais relacionadas à música, que resgatam a identidade territorial e também a identidade local da cidade de Macapá e do Amapá como um todo. Por exemplo, aqui eu trouxe imagens, deixa eu tentar mostrar para vocês, só um instante.
deu ok aqui. Vocês estão vendo? Espero que sim. Sim, estamos vendo. Aqui é o mapa da cidade de Macapá e os pontos verdes em destaque são os pontos onde tem espaços públicos e a maioria são praças. Vocês podem ver, Macapá é uma cidade de orla, banhada pelo rio Amazonas. Então, a gente tem uma característica local muito relacionada ao rio na frente da cidade, né? E dentro dessa pesquisa, eu tive uma conversa com várias pessoas que apontavam o rio Amazonas como uma forte característica cultural local, mas eu quero mostrar aqui para vocês as atividades que então foram apontadas para ressignificar territórios e também gerar essa reterritorialização na cidade de Macapá. Hoje a gente vê muitas feirinhas, brechós totalmente independentes que são desalinhadas do poder público, né? Shows abertos também independentes, com bandas locais que tocam músicas locais, né? Tem show de brega, show de marabaixo, que é um tipo de batuque local, né? Também tem muita exposição de desenho e poesia, e o que se percebe é que, com essas atividades que foram surgindo espontaneamente por parte da população, Macapá tem gerado espaços mais vívidos, né? Esses poucos espaços públicos que antes eram mantidos à margem de uma cidade formal, bem produzida, estão sendo melhor utilizados, né? Aqui temos um evento feito pela prefeitura, que chamou Arte na Praça, que também muitas pessoas foram assistir e acompanhar. Também tivemos o Carnaval, que foi o Carnaval de Rua em 2019, e também eventos de Marabaixo que convidam muito a população a resgatar as suas origens e a identidade negra que Macapá também tem, bem no centro da cidade, mas isso fica para uma outra conversa. E aqui eu tinha anotado as minhas considerações finais, onde eu percebi que esses espaços públicos devem ser estruturados para garantir a qualidade de vida e essa melhora dos índices de desenvolvimento urbano, de segurança e de saúde no ambiente urbano, né? Macapá tem espaços públicos que configuram vínculos comunitários que resgatam questões identitárias e apontam para uma diversidade nesse uso baseado na cultura, na música local. Então, a cultura ela é um fator indispensável para enfrentar essa segregação socioespacial e essas fortes barreiras de apropriação de uso. Então, a reterritorialização por meio das atividades culturais, sejam independentes ou pelo poder público, tem colaborado para tornar a cidade de Macapá mais rica culturalmente e vívida, né? Devido à cultura, esses espaços públicos têm sido usados para além do lazer, mas para esse desenvolvimento socioambiental e econômico de todos os grupos sociais, principalmente os mais vulneráveis. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, espero que tenham gostado e, enfim, futuramente vocês vão poder ler o trabalho na íntegra. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís. Finaliza o seu compartilhamento. Muito enriquecedora a sua apresentação também. Eu acho que vocês estão me vendo, pessoas? Acho que não, acho que ainda está com a apresentação sua, Thaís. Finalizar. Sim, me vem, Thiago Carvalho? É isso? Ou sim? Pronto. Vamos passar agora, então, por favor, para a nossa discussão. E eu só queria já fazer, como Luciano convocou a todo mundo aqui a fazer uma participação mais ativa, eu queria fazer uma consideração rapidinho para cada um, que aí já soma na panela das reflexões. Primeiro, para o Vinícius, muito, mesmo isso se espelha um pouco na vivência do Fábio também, dessa prática implicada na pesquisa, que dá muita riqueza, assim, um engajamento muito interessante. Não sei se Vinícius assistiu ontem
primeira mesa da gente de diálogo sobre interseções possíveis, com a participação de José Márcio Barros, e ele falou uma coisa, ele levanta 10 pontos provocativos para pensar a gestão, Vinícius, e ele fala sobre a necessidade inerente à gestão, à cultura de aproximar a gestão de políticas, que pensar isso de uma maneira separada é um aprisionamento e enfraquecimento do campo. Ele faz uma fala bem interessante, está disponível já no YouTube da gente, e é um pouco esse lugar que você fala, assim, tem políticas que são políticas até financeiras de Estado, sobre o Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo, para destinar esses recursos, só que se eles são usados para bandas, a gestão, apesar de ter políticas de distribuição financeira demarcadas, se a gestão cultural não faz o seu papel num olhar um pouco mais estruturante, como isso pode não se efetivar. Eu penso que é um verso e o anverso de uma folha de papel, né? Então, só essa consideração para pensar, ouvir essa fala de Márcio, e fico pensando, né, nesse lugar que encontra um pouco no Muritiba Criativa, né? Você está justamente tentando vencer isso e não permitir mais essa dissociação entre políticas e uma gestão pública e também da cultura. Para o Rafael, eu não sei se você conhece uma pesquisa, nosso colega aqui, Carlos Paiva, da UFBA, ele foi superintendente de promoção cultural aqui na Bahia, na Secretaria de Cultura, e ele tem uma pesquisa super interessante, ele se dedica a fomento e a Rouanet, e ele fala, ele vai afunilando, ele pega tudo, a gente já sabe que a Rouanet é desigual e concentrada, mas aí é muito mais. Ele faz um estudo de dados e metadados, aí vai Nordeste ou Sudeste, aí vai menor, Rio e São Paulo. Ele chega à constatação de que inacreditáveis 80%, quase 90% se concentram em alguns bairros da cidade de São Paulo, de todos os recursos utilizados nos últimos 10 anos. É um negócio interessantíssimo, que a gente vai afunilando, que uma leitura simples dos dados não permite. E ele tem uma reflexão extremamente consistente, também um ex-gestor e pesquisador, desse lugar aí dos impactos de cerimonização da lei por si só, mas com uma problematização muito interessante, inclusive das medidas de descentralização que não se efetivam se elas são só uma coisa pontual. Uma perguntinha para o Fábio, se você fala que faz a divisão no mapeamento em 7 territórios, se antes não existia essa divisão, ou como vocês fazem para essa divisão, eu fico querendo saber. E para a Thaís, eu não sei se você já conhece, Lefebvre, que é um pesquisador francês, referente na cidade, e eu gosto muito dessa ideia, né, de cidade de produto, cidade de processo, como a gente pensar. E eu sou uma pesquisadora das infâncias e tem um movimento muito grande de desemparedamento das infâncias. E o Alana acabou de lançar uma cartilha, um documento chamado Cidades para Brincar e Sentar. Um uso não produto, né, fazendo referência de uma cidade não produto, fazendo referência à Lefebvre, uma cidade que a gente possa ter nessa dimensão lúdica, do descanso, do prazer. É bem interessante, uma cartilha simples, mas quando a gente pensa nas crianças, alguns pesquisadores de cidade vão falar que uma cidade que é boa para crianças, ela é boa para todo mundo. Então, a criança tem que ser um ponto, tem aquele do design, né, as pesquisas de design universal, que convocam designers, urbanistas e arquitetos a pensarem em cidades e espaços para uma pessoa de 90 centímetros de altura, que é normalmente a estatura de uma criança, mas não exclui os adultos. É bem interessante, então, essa cartilha do Instituto Alana, que é dos direitos infantis, falando cidades para brincar e sentar, que é quase um crime na nossa vivência produtivista neoliberal, tanto brincar quanto sentar você faz. Né? Hoje só pode sentar na frente do computador, do Zoom, para fazer palestra, para assistir aula, para trabalhar, para ter reunião. Essas são minhas considerações para vocês 4. E aí eu passo para a Lu, para também todo mundo poder fazer suas considerações. Obrigada. Na verdade, como a gente tem um limite aqui de 3h25, né, para a gente concluir, eu vou preferir passar a palavra para vocês fazerem algumas considerações a partir dessa provocação ou de outras coisas que vieram, né? Porque a gente teve aqui nesse GT uma oportunidade incrível da gente estar... Primeiro, a gente agrupou vocês muito porque vocês trazem contribuições muito concretas para a gestão pública, né? A metodologia do trabalho de vocês, as conclusões em curso, outros mais concluídos.
E também a gente teve a oportunidade aqui de ter uma cidade do norte, 2 cidades não capitais aqui do Nordeste, né, que desloca dos grandes centros, que a gente precisa discutir mais essas cidades, que tanto o Fábio quanto o Vinícius traz, né, cidades de médio e pequeno porte, e o Rafael aí com um trabalho que eu acho que deve ser discutido em espaços acadêmicos junto aos conselhos municipais, né, essa visão essa metodologia que traz dados tão pertinentes de concentração, não só territorial, quanto de perfil de público, e desse percurso, desse esforço de descentralização, né? Enfim, eu teria perguntas para todos, mas eu vou preferir ceder o tempo de resposta a vocês em torno aí de 3 minutos para cada um. Para cada uma. Posso começar? Posso Pode, começar? cara. Eu localizei aqui, 880 mil, certo? A lei orçamentária anual, certo? Ok? Só respondendo a pergunta do chat primeiro, e depois da pergunta do chat, as demais perguntas. No censo de 2020, certo? Foi uma estimativa. Já era um pouquinho mais do que 20 mil habitantes, mas quando a gente assume a gestão em 2017, era um quadro de 18 mil. Aí teve o censo de 2018, que deu 19 mil habitantes, só para responder essas perguntas do chat. E depois da pergunta aí do território, certo? Não existia divisão territorial na nossa cidade, existiam territórios geográficos, que a gente foi no departamento de engenharia, onde tinha o pessoal da arquitetura, o pessoal que já fazia topografia em algumas obras, e a gente pediu para ter um acesso a um mapa, certo? E a partir desse mapa, a gente foi na educação, e a Secretaria de Educação nos disse qual era a escola que tinha maior poder de mobilização, a Escola Municipal de Ensino Regular e Ensino Fundamental, esse trabalho. A gente fez a inserção na disciplina de arte para que a gente pudesse estar inserindo tanto os formulários como os processos de pesquisas junto aos professores e alunos. Foi até uma forma de cada território se reconhecer, certo? De se reconhecer na sua história, nos seus valores, nos seus agentes, nos seus mestres, certo? E no que tinha de valor local, ok? E outra coisa, agora a gente tem um grande desafio quanto um município pequeno, porque a Audi Blanc ela fez perceber que era possível descentralizar os valores, certo? Os valores eles podem ser descentralizados. E agora a gente tem um desafio maior quanto município, que é fazer com que a gente possa pegar o nosso FPM, né, o Fundo de Participação Municipal, o fundo que vem do Tesouro Municipal, que a gente possa pegar uma porcentagem do FPM e fazer uma transferência mensal para o Fundo de Cultura e que possa essa transferência estar sendo investida em políticas de fomento especificamente a política cultural, certo? Quando eu vi na fala do Vinícius, já vou encerrando. Tipo assim, existe um orçamento grande, mas uma parte desse orçamento está focado na programação artística e cultural para o pagamento de grandes bandas, certo? Me vejo nessa fala demais, mas também me vejo numa posição de luta, de dizer assim, epa, aqui vamos fazer assim, se existe um orçamento que pode cobrir aqui, é preciso que a gente crie outra base para que a gente possa estar alimentando do outro lado, a gente possa estar fortalecendo de outro lado. E sempre nos grandes eventos, a gente conseguiu trazer para a programação os nossos mestres da cultura, os nossos grupos de raiz, as nossas bandas de cultura local, certamente sempre casou esse casamento da gente de ter essa visão que as pessoas gostam, que é a banda de fora, que vem com um cachê muito alto, mas que a gente possa desenvolver um plano de cachê de incentivo e de fomento para a política municipal territorial, o local, para fomentar também o local, para o artista local ele se sentir parte desse processo. Certo? Vou permanecer na sala, estou achando muito legal, venho assim no meio de um monte de gente que é técnico, que é doutor, que é mestre, que tem uma visão imensa de cultura. Eu me sinto de muito pequeno no sentido de colaboração, mas eu tenho certeza que a gente tenta desbravar na nossa vivência de uma forma que a gente consegue dizer assim, peraí, a gente é pequeno, mas a gente é valente, certo? Eu não desmereço o menino de Belo Horizonte, que vira na Secretaria Municipal de Estado, certo? Mas que eu também tento fazer um caminho na secretaria bem miúda
com os aspectos bem precários e com as dificuldades diárias imensas, certo? Então, assim, eu acho muito legal. Lá no Seminário Internacional de Política Pública no Rio, a gente participou de uma mesa que a Secretaria Municipal de Cultura de Niterói estava desbravando umas leis de fomento de muito recurso. Mas eu estava lá dizendo, a gente fez o nosso primeiro edital com 40 mil reais e deu super certo. E chegou, a gente precisava chegar, certo? Eu acho que a mensagem é essa. Eu vou permanecer aqui ainda, até o final. Obrigada, Fábio. É muito importante, assim como está aí falando, né? Eu vim da graduação, estou na graduação ainda, pesquisa sobre isso, os fluxos contínuos. Vinícius, Fábio, Thaís, Vinícius, Rafael, Thaís, consideração. Vou aproveitar o gancho do Fábio e dizer que eu também estou muito feliz, me identifico muito com o trabalho feito em Chorãozinho, no Ceará. Inclusive, quero estender, enfim, um diálogo para além do evento, né? Então, Isabela, enfim, eu acredito que a gestão qualificada, né, para a política cultural, ela é a grande, digamos, forma que nós temos de defender o ambiente da gestão cultural nos municípios, né? É qualificar os quadros e a gente disputar isso do ponto de vista político, né? Então, assim, eu defendo muito a inserção dessas pautas dentro de programas partidários, a disputa política dentro da organicidade das prefeituras, das campanhas eleitorais. Eu vejo uma tradição de campanhas, né, apesar de ser muito jovem, né, disputando justamente essa agenda da gestão cultural dentro dos programas de campanhas eleitorais de partidos, administrando junto com os governos, dialogando em um ambiente do espectro ideológico da centro-esquerdas, né, e de centro, mas, enfim, não perdendo a capacidade de diálogo com os outros espectros ideológicos também. Acho que isso é muito importante. Então, a gente precisa ter uma habilidade muito grande na formação, qualificação e trânsito por esses partidos também, né? E defender a cultura na sua capacidade de agregar politicamente projetos e de governança, né? Então, acho que essa é a grande questão a ser vencida, o grande desafio dos gestores culturais, qualificar o ponto de vista da gestão cultural, né? Porque em municípios eu venho observando ao longo da minha experiência, né? Eu sempre trago essa analogia para trabalhar com alguns prefeitos e secretários, né? Nem todo médico será um bom secretário de cultura e um bom gestor cultural, assim como nem todo artista pode ser um excelente artista, mas não será também um bom gestor de cultura. Então, assim, trabalhar com o aspecto da gestão, né? Com essa sensibilidade para o fazer, sensibilidade, inclusive uma sensibilidade antropológica, né? No sentido, o grande desafio a ser vencido. E também, um outro desafio é a geração da receita própria, né? O Fábio conseguiu adquirir um recurso de 40 mil reais para a realização de um edital. Eu acho que todo município brasileiro tem condições de destinar uma pequena quantia do seu orçamento mensal ou até mesmo anual para fomento de projetos culturais, seja por via de instrumento de edital, por prêmio, por incentivo, por uma série de outros instrumentos. Eu acho que o que falta, na verdade, é essa vontade política, na verdade, de se realizar isso, mas isso só vem realmente através de um trabalho de convencimento e de disputa política em torno da agenda cultural, como eu já falei anteriormente. Então, acho que só para exemplificar, em muitos municípios brasileiros acontecem gastos exorbitantes com despesas que são totalmente desnecessárias. Eu vou trazer um exemplo, né? De aluguéis, por exemplo, de imóveis para abrigar órgãos gestores, por exemplo. Isso é algo que acontece muito na minha cidade e acontece muito em outros municípios que eu dialogo no Recôncavo da Bahia. Então, se tem uma despesa de 100 mil reais por mês em aluguéis de casas, a gente sabe que existe, né? Se a gente descortinar isso em termos políticos, a gente vai descobrir os motivos, né? Mas como não vou me ater a essa baixeza nesse momento, a gente vê que existe um orçamento desproporcional e que isso precisa ser revisitado pelos órgãos de controle, Ministério Público, mas também dentro do Conselho Municipal, né, de Cultura, um Conselho Municipal de Cidade, a Câmara de Vereadores, e colocar e trabalhar com a realocação desses recursos. Eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, né, essa ferramenta da alocação de recursos públicos, né? Então, realocar um recurso que já é empregado,
né, em uma cifra que, no caso, é das contratações de bandas, mas que pode ser, por exemplo, nos aluguéis de casa, reduzir isso pela metade e introduzir um recurso de R$ 50 mil por ano para fomento a editais municipais que gerem emprego e renda, porque eu acredito que a grande estratégia de obtenção de um interesse público frente à pauta é justamente apresentar um retorno em termos de ocupação, renda, entende? Para a gente ser estratégico do ponto de vista da efetivação da política. Então é isso. Eu quero parabenizar os trabalhos apresentados e que eu fiquei muito contente pela experiência compartilhada, sobretudo ser coordenado pela Isabela, pelo professor Luciano, dizer que eu estou muito feliz em conhecer o Fábio, espero que a gente possa dialogar mais vezes frente aí às experiências com as gestões criativas e culturais de pequenas e médias cidades no Brasil. Obrigado. Eu ia pedir uma interrupção só para me fazer uma fala, será bem breve. E, mediante o que o Vinícius falou, só dizer uma coisa, que na cultura a gente tem que deixar o máximo legislado o nosso caminho, certo? A gente criar o máximo de leis e fazer com que as comunidades se apropriem delas, certo? Para que, independente do Fábio estar, do Vinícius estar ou não estar, as políticas públicas de cultura passe a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas, certo? Eu tento fazer isso, esse exercício do meu estar e do meu não estar, certo? Quanto mais de legislação, mais leis você constrói, mais você institui, certo? O seu caminho, e mais você chama a sociedade civil para construir isso contigo, tu vai fazer com que isso, de alguma forma sólida, consiga ficar, independente da sua gestão, certo? Que você não vai precisar estar lá militando, você se torna uma ideia em cada pessoa que você consegue tocar e passar. Só queria fazer essa fala. Essencial fala, Fábio. Muito bem, muito obrigada. Thaís, Rafael, quem pega a palavra? Rafael já abriu o microfone aí? Venha, Rafael. Rapidinho, agradeço a todos por compartilhar as ideias. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Aproveitando a fala do Fábio agora, que eu falei sobre o Sistema Municipal de Indicadores e Formações Culturais, é algo que está relacionado à construção do Sistema Nacional de Cultura e é absorvido por cada município de forma individualizada, né? O município tem que fazer o seu próprio procedimento, então também acredito que é importante, mesmo estando em tempos políticos adversos e desfavoráveis, a gente construiu uma política que, em tempos melhores políticos, a gente vai conseguir, eu espero, acionar dispositivos, igual o Cultura Viva, por exemplo. Belo Horizonte teve, há 3 semanas atrás, a primeira verba direcionada para pontos de cultura via Cultura Viva. Então, eu ainda acredito que estamos em tempos sombrios, mas que há esperança. Agradeço a Isabela pela indicação do professor Carlos Paiva. Eu também fiz um trabalho em escala aproximado, trabalhando na lei de incentivo federal, depois a estadual, até chegar na concentração a nível municipal em Belo Horizonte. Então, também acho que é importante isso, porque os recursos, principalmente a âmbito federal, estão muito concentrados aqui, e as cidades, por menores ou maiores que sejam, eu acho que elas compartilham de problemas que são similares. Por exemplo, assim, aqui em Belo Horizonte, desde a década de 90, a gente tem um investimento alto na espetacularização da cidade, em festivais internacionais, gasta-se muito dinheiro com virada cultural, enfim, com grandes eventos, e aí a gente não tem a assistência a pequenos centros culturais, a pequenas comunidades de artistas, enfim. Eu acho que em escalas diferentes, mas são problemas que a gente acaba vivenciando como um todo, né? Enfim, acho que é isso. Muito obrigado pela participação. Fico muito feliz de estar junto com vocês. Muito obrigada. Convoco o Thaís para fazer as últimas considerações, que a gente já vai encerrar. Só um pequeno destaque: eu vou terminar a gravação no horário, mas se vocês tiverem interesse em ouvir os colegas que seguem na próxima sessão, basta permanecer na sala, tá bom? Só vou encerrar a gravação e reinicio quase que pontualmente, eu só vou beber uma água, tá bom? Olá! Então, eu pensei que pelos títulos e pelo desenvolvimento da conversa, o meu
o meu trabalho não ia ter tanta relação assim, mas tudo se conversa, e ver Vinícius, Rafael e Fábio falando sobre os artigos todos eles me fizeram criar novos pontos de vista a serem analisados na minha pesquisa. Por exemplo, o meu trabalho conversa muito com as cidades pequenas e cidades médias, só que, para mim, eu abordo cidades pequenas e médias em outro contexto e outra relação, né? Eu caracterizo as minhas cidades médias e pequenas de outra forma, porque eu venho de uma realidade amazônica que as cidades se conversam pelo rio, né? Enfim, eu comecei a perceber essas coisas e estou muito grata de ter podido estar aqui com vocês três, e Luciano e Isa. Nossa, eu me sinto pequena entre grandes pesquisadores, mas vai ser muito enriquecedor para o desenvolvimento das minhas futuras pesquisas e para eu abrir meu campo de visão para além do meu recorte de espaço público. Porque, por exemplo, eu não pensei na verba que é destinada para a cultura no meu estado. Só que eu sei que tem muito artista independente que está ali exercendo o trabalho, dando um gás na cultura da cidade e que está sendo deixado à margem, de escanteio. E eu poderia pensar através dos olhos de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho que começar de algum lugar, né? E eu acho que estar junto com o coletivo, no evento do coletivo, tipo, foi algo muito bom para mim. Agradeço e vou continuar acompanhando as atividades. Muito obrigada. A gente que agradece a todo mundo que esteve presente com a gente. Essa imagem é linda de cidades que se conversam pelo rio. Eu acho que, né, pessoas que se conversam também por esse rio aqui virtual, internetico. É bem bacana. Lu, faça suas considerações e agradecimentos para eu encerrar essa gravação e iniciarmos a próxima sessão esse ano. Thaís, se eu fosse me definir como pesquisador, eu diria uma frase que é de Guimarães Rosa, que é: eu não tenho certeza de nada, mas desconfio de muita coisa. Que a ideia é essa construção de um conhecimento mesmo, de um corpo coletivo de ideias. A gente chega aqui com partilhando nossas dúvidas, incertezas, abrindo horizontes. Eu fecho, concluo aqui esse GT de coração apertado, assim, porque, de fato, cada uma das falas e a conexão entre as falas abriram uma série de possibilidades de discussão, tanto de avanço do que foi apresentado aqui em termos, né, de reflexão, quanto da importância das pesquisas apresentadas para, efetivamente, as políticas públicas e a gestão cultural, né? Então, me despeço agradecendo aqui a todas as pessoas aqui presentes, viu? E um grande abraço. Encerrando agora, então, viu, gente? Encerrando nossa sessão 3 do dia 2 de março de 2021. Pronto, gente, um grande abraço. Deixei o meu e-mail no chat, certo? Deixei o meu e-mail no chat. Então, tchau. E se alguém puder dar um print aí da conversa, publica lá nos diálogos no Instagram. Valeu. Tá bem.